Salve galera, vamos fazer mais um vídeo aqui, agora com resolução de logaritmos que envolvem raízes. Para você conseguir resolver exercícios que envolvam raízes, é muito importante você conhecer esta propriedade aqui das raízes, que é a maneira de você transformar a raiz em potência. Para você transformar a raiz em potência, você vai pegar o índice da raiz e vai passar ele aqui, ó, dividindo a potência do número que está lá dentro. Então, aqui é um n, aqui é um m. Então, vai ficar assim, ó, a elevado a m sobre n. E é isso que nós vamos fazer nesse primeiro exemplo aqui. Então, vamos lá. Então, como nos outros que a gente já fez, se você ainda não acompanhou, veja os vídeos anteriores para poder depois chegar aqui. Então, aqui a gente aplica a definição. Coloca o valor do logaritmo que eu não sei, que eu vou chamar de x. E aí eu vou passar esse 1/4 como base desse logaritmo. Então esse aqui é mais difícil que aqueles outros que a gente já fez. Então como é que vai ficar? 1/4, abre parênteses, elevado a x, igual a 2 raiz de 2. Então aqui, ó, com a experiência, com o tempo, você vai perceber que você vai começar a olhar para os números e vai começar a perceber de qual é a base que nós vamos deixar o logaritmo, né? Agora já é uma equação exponencial. Então, como eu tenho 4 aqui e 2 aqui, a base que a gente vai deixar é a base 2, né? Na dúvida, você vai fazer a fatoração do 2. O 2, se você fatorar ele vai virar 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2. Então, já vou aproveitar essa passagem e vou transformar isso aqui em 2 ao quadrado. Esse 2, por enquanto, vai ficar assim. Agora, essa raiz quadrada, eu vou transformar ela em uma potência, né, que é o inverso aqui da raiz. Então, aqui não tem nada, é um 2. Aqui não tem nada, é um 1. Este 2 que está aqui, ele tem que passar aqui. Então, ele vai ficar 2 elevado a 1 sobre 2. Pronto. Agora a gente já não tem raiz mais, a gente tem tudo potência. Novamente, a gente vai precisar das propriedades de potência. Por isso que lá no vídeo anterior aí, a gente falou que um dos pré-requisitos para logaritmo é você conhecer propriedade de potência. Então aqui, como eu não tenho nada, a potência é 1. E aí eu vou ter que, na próxima linha, eu vou ter que juntar essas duas coisas, transformar isso numa base só. Como os dois já estão em cima, esse 2 aqui tem que passar para cima também. Então a gente vai usar outra propriedade de potência, que é o inverso de um número. Toda vez que a gente tem o inverso do número, para a gente passar ele de baixo para cima ou de cima para baixo, é só a gente inverter o sinal da potência. Então, duas propriedades aqui para a gente relembrar. Quando eu tenho um número elevado a expoente negativo, significa inverso do número, que é o que nós vamos usar aqui. E aqui, multiplicação de bases iguais. Eu vou usar, então, multiplicação de bases iguais. Eu somo os expoentes, que é o que eu vou usar aqui. Então, aqui primeiro, eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu vou optar por uma aqui, que eu vou mandar isso aqui elevado para cima. Então, vai ficar 2 elevado a menos 2, que é o inverso, estava embaixo, passou para cima. Aqui estava em cima, passou para baixo. Ó. Eu só troco o sinal do expoente, mas é baseado nesta propriedade. Essa aqui, ó. E continua o x. E aqui a gente vai juntar. Multiplicação de bases iguais, somos os expoentes. Então, fica 1 mais meio. Aqui, nós vamos utilizar outra propriedade. Então, essa propriedade é esta aqui, ó. Quando eu tenho uma potência e uma outra potência em cima. Então, se você já estudou os vídeos anteriores, você viu que a gente multiplica essas potências. Então, fica a elevado a n vezes m. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a menos 2x, que é a multiplicação de menos 2 pelo x. Agora aqui nós temos 2 elevado a 1 mais meio. Então, eu tenho que fazer a soma. Eu vou fazer essa soma aqui do lado para a gente ver quanto dá. 1 mais meio, soma
de frações com denominadores diferentes, a gente tira o mínimo. Então, o mínimo entre 2 e 1 é 2. Divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. 2 dividido por 1 vezes 1, que dá 2. Coloco o sinal de mais, mesma coisa aqui. 2 dividido por 2 dá 1 vezes 1, continua 1. 2 mais 1, então nós vamos ficar com 3 sobre 2. Continuando lá então esse exercício. Então finalmente conseguimos deixar os dois lados com a mesma base. Então agora é só igualar os expoentes. Então eu vou pegar lá menos 2x igual a 3 sobre 2. Agora isso aqui virou uma equação do primeiro grau. E para resolver a equação do primeiro grau eu preciso isolar o x. Então, várias maneiras de fazer isso novamente. Então, primeiro, como aqui está negativo, eu vou optar em fazer aquela multiplicação por menos 1. Então, vai virar 2x igual a menos 3 sobre 2. Agora, este 2 que está aqui tem que sair daqui, vai ter que ir para o outro lado. Então, como é que eu faço para ele ir para o outro lado? Ele vai passar dividindo. Só que ele divide o 3, mas multiplica esse 2. Né? Se você tiver dúvida, é só mandar esse 2 para lá. Vai virar 4 do mesmo jeito. Portanto, fica x igual a menos 3 sobre 4. Portanto, o expoente que a gente eleva o 1 quarto para ele virar 2 raiz de 2 é menos 3 quartos. Ok? Mais um que envolve raiz. Então, aqui a gente tem a raiz cúbica de 64 na base 2. Então, sem medo, vou lá, vou colocar o x e vou passar isso aqui como base. Então, novamente, vou aplicando a definição. 2 elevado a x é igual a raiz cúbica do 64. Antes aqui de transformar a raiz em potência, como nós fizemos nesse exercício, eu vou fazer a fatoração do 64. Poderia fazer depois, mas eu vou optar aqui em fazer antes, que eu acho que vai ficar mais fácil. 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2, 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o 64 é a mesma coisa que 2 à sexta. Então, vou escrever aqui 2 elevado a x é igual a raiz cúbica de 2 elevado à sexta. Continuando, agora eu vou transformar a raiz em potência. Posso pegar esse 3 e passar dividindo aqui. Então, ficaríamos com 2 elevado a 6 dividido por 3 para tirar da raiz. 2 elevado a x igual a 2, 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, agora não preciso mais, agora é só encontrar o valor de x. Portanto, como eu consegui deixar as bases iguais, agora é só igualar os expoentes. A resposta aqui, então, é 2. Então, como eu consegui deixar as bases iguais, agora eu só igualo os expoentes. Então, portanto, o x é igual a 2. Então, para confirmar o valor aqui que a gente encontrou, né? Se eu elevar o 2 ao 2 que a gente encontrou, a gente resulta em 4. E o que é esse 4? É a raiz cúbica do 64. Por isso que isso aqui poderia ter sido feito de outra maneira também. São vários caminhos para fazer a mesma coisa. Aqui eu optei em fatorar o 64 para transformar ele numa potência, né? E depois transformar essa raiz numa potenciação. Poderíamos já ter encontrado direto a raiz de 64, que seria um outro caminho mais rápido. Vou fazer ele aqui também. Então, ou poderia fazer assim, ou dessa maneira que eu vou apresentar agora. Escrevendo a primeira linha ali, que é igual. Se você tivesse percebido que a raiz cúbica de 64 é 4, né? Afinal, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16 dá 64. Então, eu poderia escrever que a raiz cúbica de 64 é 4. Aí, o 4, eu fatoro até de cabeça, se for o caso. A fatoração dele está aqui.
E eu posso escrever 2 ao quadrado. Como as bases estão iguais, eu igualo os expoentes. Fazer mais um aqui agora envolvendo raízes. Então, vou pegar e igualar aqui a x e novamente aplicar a definição, passando 49 para lá. Então, ficaremos com 49 elevado a x igual a raiz cúbica de 7. Aqui eu estou olhando para o 49 e aqui eu estou olhando para 7, né? Então, se a gente fizer a faturação do 49, ele está na tabuada, então provavelmente você vai perceber rapidinho que 49 é 7 ao quadrado. Só que eu tenho que colocar o parênteses aqui. E aqui, como eu tenho 7, eu também vou transformar em potência, porque o objetivo é a gente deixar os dois lados em potências de mesma base. Aqui, quando não tem nada, é 1. Este 3 vai passar dividindo. Então, nós vamos ficar com 7 elevado a 1/3. Aplicando propriedade, que a gente já falou aqui, ó, esta propriedade. Vou multiplicar. Então, nós vamos ficar com 7 elevado a 2x, porque eu vou fazer 2 vezes x. E aqui eu tenho 7 elevado a 1/3. Como as bases forem igualadas, eu posso igualar os expoentes. Então, 2x igual a 1/3. Novamente, igual fizemos no primeiro exercício aqui, ó, que a gente passou dividindo, aqui vai acontecer do mesmo jeito. Este 2 vai passar para lá, dividindo, só que ele multiplica o 3. Então, vai ficar 1/6. Então, a resposta desse exercício, 1/6. Isso aí, se gostou do vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, esqueça de dar um joinha lá e inscreva-se no canal. Abraço!